Eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Para que é o silêncio de Deus? Por que Deus silencia? Qual é o motivo que Deus silencia? Para que ele está fazendo isso? Por que Deus não fala comigo? Qual é o intuito de Deus? Por que ele fica em silêncio? Tudo isso a gente vai conversar e eu tenho certeza que vai ser muito importante. Tá bom, eu começo? Pode ser. Você lê um tracinho, um tópico, eu leio outro. Tá bom. Só encontramos Deus no silêncio eterno onde ele mora. O Senhor já ouviu a voz de Deus? É uma pergunta, né? O Senhor já ouviu a voz de Deus como está ouvindo a minha? Olha que bonito. Só encontramos a Deus no silêncio. Vilela, você não vai encontrar Deus no barulho. Não vai. Deus não é barulho. Deus é silêncio. Confusão. Pode prestar atenção. Ninguém aguenta ficar em barulho. Ninguém aguenta. Chega uma hora que estressa o barulho. O barulho te estressa. Deus não é barulho. Não só a gente, como qualquer animal, né? Se Exato. incomoda com barulho. Animais se incomodam com barulho, o ser humano se incomoda com barulho. Eu não sei como eu vejo algumas criaturas passando com aquele carro ensurdecedor, com 300 caixas naquele carro. A gente que tá passando não aguenta aquele barulho. Nem escuta mais, eu acho, né? Tá com... Mas só encontramos a Deus no silêncio, onde Ele mora. E a pergunta que o livro já fez para nós é: você, Vilela, já ouviu a voz de Deus como está ouvindo a minha? Não. Por quê? Aí é o meu tópico aqui. A voz de Deus é silenciosa. Então, já começamos a entender uma coisa. Se eu não fizer silêncio, eu não vou escutar a voz de Deus. A voz de Deus é silenciosa. Se eu estiver no barulho, se eu estiver na agitação, eu não consigo escutar Deus. Você agora. A voz de Deus é silenciosa. Pode ir o próximo. Deus fala no silêncio e só o silêncio parece poder expressar a Deus. Além disso, para reencontrar Deus, onde o homem poderia ir senão nas profundezas mais silenciosas de si mesmo, nessas regiões tão ocultas que nada pode perturbá-las. Para você encontrar Deus no silêncio, você vai ter que ir para dentro de si mesmo. Nas regiões mais interiores, aonde você vai encontrar Deus. Vilela, aqui nós estamos já tratando algo importante. Este Deus, eu vou encontrá-lo dentro de mim mesmo. Nas regiões mais profundas do meu ser. E por que isso é importante? Porque hoje o ser humano está vivendo fora de si. Hoje o ser humano está vivendo na agitação. Hoje o ser humano está vivendo... redes sociais. Para fora. O ser humano hoje tem dificuldade de entrar para dentro de si mesmo. E é dentro de si mesmo que ele vai encontrar Deus. Santo Agostinho, um dos maiores célebres do mundo, ele disse o seguinte: eu te busquei tanto tempo fora, mas você estava dentro, o Senhor estava dentro. Santo Agostinho, eu te procurei tanto fora, mas depois de muito tempo eu descobri que você estava dentro de mim. Tem muita gente, né, que vai atrás de lugares santos, procissões, e esquece de primeiro procurar dentro de si, né? A presença de Deus dentro de você, ela é impressionante. Tanto é que a própria palavra de Deus vai dizer: acaso não sabeis que vós sois templo de Deus, que o Espírito Santo mora dentro de você? É sobre isso que o cardeal Sará já está falando. Eu preciso encontrar Deus que está dentro de mim, e só aí que eu vou conseguir encontrá-lo. Então, ou seja, Vilela, quem não estiver disposto a entrar dentro de si, nunca vai ouvir Deus. Agora eu leio o tópico. Deus está em silêncio e este silêncio divino habita o homem. Você. Posso perguntar sobre? Pode. Isso? Deus está em silêncio. O que significa isso? Veja, Ele Deus está sempre em silêncio? Ele se mantém numa sintonia? Veja, Vilela, Deus, ele é silêncio, mas Deus também é palavra. Nunca podemos esquecer disso. Verbo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ou seja, nós não podemos entender o silêncio de Deus como alguém quieto, calado, que não fala nada. Quando a gente fala de silêncio, é algo muito maior que isso. É alguém que está... Por exemplo, se eu falo que eu estou em silêncio, o Vilela está em silêncio, eu estou falando que você está em sintonia com você mesmo, você está em sintonia com Deus. Ou seja, você está em paz. Entende? Então, quando a gente fala em silêncio, eu não estou falando de simplesmente boca fechada. Aliás, é bom já começar dizendo que
Nem todo silêncio é bom. Como assim? Por exemplo, quando você briga com uma pessoa, agora você não quer mais falar com ela. É. Esse silêncio não é bom. Entende? Então, ou seja, Tem silêncio de apatia, tem silêncio de indiferença. indiferença, que é o pior, eu acho. Tem silêncio de mentira, tem aquele silêncio que eu estou armando uma cilada para você. Tem o silêncio que eu estou arquitetando um plano para destruir a sua vida, entende? Então, ou seja, nem todo silêncio é bom, nem todo silêncio é divino, mas este silêncio, Deus está em silêncio, ou seja, é nele que você encontra paz, é nele que você vai descobrir, é nele que você vai ouvir a verdade, é nele que você vai ouvir a palavra, é somente nele que você vai encontrar a sua essência, entende? Entendi. Em Deus, estamos inseparavelmente ligados ao silêncio. Se não cultivamos esse silêncio como encontrar a Deus, o homem gosta de viajar, criar, fazer grandes descobertas, mas permanece fora de si mesmo, longe de Deus que está silenciosamente em sua alma. Quero lembrar quão importante é cultivar o silêncio para estar verdadeiramente com Deus. Mediante a Sagrada Escritura, ouvida e ruminada em silêncio, as graças divinas se derramam sobre o homem. Se o silêncio não habita o homem, e se a solidão não é o estado em que ele se deixa moldar, a criatura está privada de Deus. Não há lugar no mundo onde Deus está mais presente que no coração humano. O coração é realmente a morada de Deus, o templo do silêncio. Olha que bonito, o coração humano é a morada de Deus, o templo do silêncio. Nenhum profeta jamais reencontrou com Deus sem se retirar na solidão e no silêncio. Moisés, Elias e João Batista reencontraram Deus no imenso silêncio do deserto. No entanto, antes mesmo do deserto, da solidão e do silêncio, Deus já está presente no homem. O verdadeiro deserto está dentro de nós, em nossa alma. A solidão é o melhor estado para ouvir o silêncio de Deus. Eu queria falar sobre o deserto, né? O deserto, ele sempre está em momentos cruciais na Bíblia. Sempre que alguém tem que tomar uma decisão ou está passando por algum momento de dúvida, ele se recolhe ao deserto. É por conta também de você Sim. sair da confusão e... Exato. Todo profeta, quando ele queria escutar a voz de Deus, ele tinha que partir para o deserto. Se você estiver na agitação, se você estiver no tumulto, se você estiver fora de si mesmo, você não vai conseguir encontrar Deus. Então, onde que você vai encontrar Deus? Somente no silêncio e no deserto. Fora da agitação e fora do barulho. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Se aqui tivesse um barulho, eu não poderia escutar você. Não é possível haver diálogo se há agitação, se há barulho. Então, eu só posso escutar o Vilela se estiver silêncio. Então, o deserto é o lugar onde eu preciso ir para escutar a voz de Deus. Então, Vilela, vai ter momentos na sua vida que Deus quer que a sua vida se torne um deserto. Deus muitas vezes quer que você vá para o deserto para você escutar a voz de Deus. Esse deserto nem sempre é físico, né? Não é um lugar. Não. Não é um estado físico, mas é um estado de alma onde você se predispõe a buscar a Deus, a entrar no... tipo assim, é como se fosse aquilo que Jesus falou: quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em segredo. Então, se você não entender isto, você não vai ouvir Deus. Fecha a porta do teu quarto sozinho e ora. Então é como, pensa, sua casa está cheia de gente, então é um momento de você ficar sozinho com Deus, é um momento de você escutar Deus, é o momento do deserto. A Bíblia inteira, nós vamos ver homens que vão ao deserto para ouvir a voz de Deus. Mas nós vamos chegar lá, essa primeira leitura é só para suscitar muita coisa. A palavra não é apenas um som, é uma pessoa e uma presença. Deus é a palavra, eterno, o Logos. É no silêncio e não no tumulto e no barulho que Deus entra nas mais íntimas profundezas de nosso ser. O ser de Deus está presente em nós desde sempre em absoluto silêncio. Você lê essa página inteira agora? O silêncio não é uma ausência.
Os verdadeiros questionamentos da vida. Ah, isso é importante, eu quero parar aqui. O quê? O silêncio não é uma ausência. Quando a gente fala que Deus está em silêncio com você, não estou dizendo que ele está longe de você. Quando você faz carinho no seu filho em silêncio, você não está longe do seu filho. Pode parecer que ele está em silêncio e está longe observando, e não. Ele está bem perto. Amorosamente, Deus está bem perto de você, te amando, te ajudando. Só que o que você precisa naquela hora é de silêncio. Você não precisa naquela hora de palavras, você precisa de silêncio. Gente, o silêncio faz parte da nossa vida. Os casais que se amam fazem silêncio um para o outro. O pai que ama o filho faz silêncio com o filho. E isso não significa ausência. Então, isso é muito importante. Ou seja, silêncio de Deus não significa ausência. Deus me esqueceu. Deus não está comigo. Não, isso é preciso tirar da nossa mente desde já. Pode seguir. Vamos lá. Os verdadeiros questionamentos da vida são feitos em silêncio. Isso é verdade. Sim. Isso é muito verdade. É quando você para, fica no teu canto e começa a pensar em coisas. E eu tenho sentido que no mundo atual, parece que o mundo não te deixa tempo para você nem se questionar das coisas mais básicas. Por que que eu tô levantando todo dia? Por que que eu tô indo trabalhar? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Né? Você já tá começando a entender, Vilela. Sem silêncio você não medita a vida. Sem silêncio você toma decisões erradas. Sem silêncio você faz as coisas pela emoção. Sem silêncio você faz o que vem na cabeça. Sem silêncio você vai de acordo com o que a mídia tá ditando para você. Falta aquela coisa que a gente... Pelo menos na minha época, que o pessoal, a gente é do interior, né? Fica o pessoal na frente da varanda, olhando a vida, pensando. E hoje em dia isso é tido como é preguiçoso, tem que fazer alguma... Se mantenha ocupado, né? A gente se sente mal de não estar fazendo nada. Você já tá entendendo tudo. É. Gente, o Vilela tá entendendo tudo. Eu gostaria que quem estivesse em casa... Exatamente isso. É olhar para as estrelas. Olhar para as estrelas, olhar para a natureza. Gente, tanta coisa que a gente tá perdendo. Ficar olhando o teu filho brincar lá. O meu filho tá Exato. Tá lá. Não é, filhão? Não tenhamos medo de ficar em silêncio, para fora e para dentro de nós mesmos. Se queremos ser capazes, não apenas de perceber a voz de Deus, mas também a voz de quem está ao nosso lado, a voz dos outros. Em silêncio você ouve a voz de Deus, você ouve a voz das pessoas, você ouve a voz do seu filho. Por exemplo, quantas pessoas não estão escutando mais o filho porque agora o pai só fica no celular? A mãe só fica no celular. O marido e mulher já não se falam mais porque só estão em celular. A criança olha isso e o que ela faz? Ela vai repetir isso. A gente, sem silêncio, a gente não escuta Deus e a gente não se escuta, Vilela. Verdade. O mundo de hoje não está se escutando. Temos medo de escutar o outro. Temos medo porque escutar o outro, é claro, é comprometedor. Se Deus falar com você, ele pode pedir coisas que você não gosta. Se você escutar sua mãe, você vai escutar ela te pedir alguma coisa que você não queria que ela te pedisse? Eu vou falar a verdade. Teve momentos na minha vida que eu falei, não, Deus, eu acho que eu entendi, mas eu não queria escutar porque eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa que não era da vontade dele. Então você meio que... Exato. Tá bom, depois eu ouço. Por isso que o texto começou, temos medo de ficar em silêncio. Porque eu sei que Deus vai falar o que eu não quero escutar. Sabe aquela piada do cara que tava procurando vaga no estacionamento do shopping? Para Deus, ele não conseguia vaga nenhuma. Falou, Deus, se o senhor arranjar uma vaga agora para mim, eu volto à igreja, eu volto a orar. Ele nem terminou de falar, o cara saiu, ele falou, não precisa mais não, Deus, já arranjei uma vaga aqui, viu? Valeu, já arranjei. Nem precisa mais, hein? Olha como é o ser humano, você tá vê, vendo? Né? Ele já dá aquela curva aqui. Ou seja, ele atribuiu a si mesmo, né? Exato, né? Ou a sorte, ele foge da voz de Deus, né? Exatamente. A gente foge da voz de Deus. Lembra que a voz de Deus causa medo no ser humano. A gente falou de medo. Você lembra quando Deus aparece andando depois do pecado no jardim do Éden? Verdade. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. O ser humano de hoje tem medo da voz de Deus. Porque a voz de Deus parece que ela veio para te punir. Agora você vai me expulsar do paraíso. Não, a voz de Deus ela nunca veio para te punir. A voz de Deus veio para te salvar. Então o ser humano ele tem medo da voz de Deus porque acha que é punitiva, ele acha que essa voz vai destruir os seus planos, vai destruir os seus passos. E a voz de Deus, ela nunca é para destruir, ela nunca é para enganar,
ela nunca é para te deixar para baixo. A voz de Deus é para salvar você. A voz de Deus era para salvar Adão e Eva, mas agora eles têm medo da voz de Deus.